Essa aqui também é outra, né, muita certeza de que vai cair. Em português, o acento grave, aliás, o nome do acento é grave, não é crase, tá? Crase é a sobreposição da preposição ao artigo. Essa sobreposição nós vamos marcar com esse acento atravessadinho aí, que é o chamado acento grave, né? Mas a crase é a sobreposição. Então, ela indica a contração o acento grave indica a contração de dois As em um só, em um processo chamado crase, tá aí explicadinho, né? Que está corretamente empregado em verei a política de outra forma a partir daquela conversa. Ninguém vai cair nessa, né? Para haver uma crase, ou seja, para haver a sobreposição de um A sobre o outro A, é preciso que haja essa preposição em um artigo. E aqui nós temos um verbo. Então não vai aceitar, né, o artigo aqui, ele não vai aceitar. Então nós só temos aí uma preposição, portanto, isso aqui está incorreto. Daqui a 2 horas. Nossa, esse erro é muito comum. E eu me preocupo com esses erros muito comuns que nós vemos aí a todo tempo, porque você olha para aquilo, nossa, eu tenho uma aluna que errou uma questão de hífen numa determinada prova, porque ela passava na frente daquele restaurante e via o tempo todo aquela palavra escrita daquele jeito. E aí ela errou numa prova. Era batata inglesa, se eu não me engano, e todas as batatas, Will, tem hífen. E ela passava lá naquele restaurante e via lá batata inglesa sem hífen, e ela se lembrou disso na prova e ela errou. Ela perdeu essa questão e ela deixou, por uma questão, ela deixou de passar. Meu Deus. Não é uma brincadeira, né? Então você está acostumado a ver isso, e aí isso, nossa, isso aqui eu vejo sempre, deve estar certo. Não, né? Daqui a 2 horas, ou seja, eu estou falando de uma situação futura. Esse A para o futuro é um A pelado. O A que nós vamos usar para o passado, isso foi há 2 horas, é o A com H, esse que vai indicar tempo decorrido aí. E esse A para o futuro é o famoso A pelado, ele não vai, é só uma preposição, não tem acento, não vai haver acento grave nele, né? E, enfim, é um A pelado. Para o futuro, pelado, sempre. Ai, meu Deus, eu acho que eu não gostei muito disso que eu falei, viu? Espero que o pessoal não me leve a mal aí. Assistimos a apresentações inflamadas. Vejam, nós temos uma palavra que está no plural e um A que está no singular. Qual é a possibilidade de nós termos aqui dois As? Possibilidade alguma, né? Nenhuma possibilidade. Por quê? Porque quem assiste no sentido de ver, assiste a. Para que nós tivéssemos um artigo aqui, nós teríamos que ter um as antes da palavra apresentações, então teria que ser as. Se nós tivéssemos aí as, aí eu teria que colocar o acento grave. Então, assistir no sentido de ver, assisto à TV, assisto ao jogo, e no momento em que você não usa essa preposição depois do verbo assistir, você tem outro sentido para o verbo, que é aquele de prestar assistência, ajudar. Então, assistir o jogo de futebol, por exemplo, significa que você está participando ali do treinamento dos jogadores, enfim, né? Dando aquele apoio moral ali nos vestiários. Isso é dar assistência. Esse é o assistir sem preposição. Agora, ver o jogo precisa da preposição. Em referência àqueles pensamentos. Aqui nós temos uma situação que é uma armadilhazinha, por quê? Porque nós estudamos o acento grave e, assim, ele só ocorre antes de palavras femininas e com os pronomes demonstrativos. E aí pode ser um pronome demonstrativo que está aqui no masculino. Por quê? O que que ocorreu? O que faz referência, o que é em referência a. Então, eu tenho aqui a preposição aqueles pensamentos. Se eu fosse escrever isso sem um acento grave, eu deveria escrever em referência a aqueles pensamentos. Então, a língua se ocupou, né, de juntar esses dois as aí no pronome demonstrativo e nós vamos marcar esses dois as aqui com acento grave. Aqui significa que nós temos a preposição e nós temos o a, né, a vogal aí da palavra aqueles. A política a qual não quero mais em minha vida causou-me muitos problemas. A política que eu não quero mais na minha vida, né? Então, aqui, esse A não é
ele só é uma preposição aqui, a qual, né, que vai acompanhar o pronome relativo aí, nós só vamos usar um acento grave antes de qual, se o termo regente, né, que apareceu lá no fim, na outra oração, pedir a preposição, o que não é o caso. Aqui é só mesmo o pronome relativo que é trocado por a qual, para representar o termo antecedente, que é a palavra política, tá? Então, letra D aqui na 9.